Bom, então, boa noite a todos aí, a todas, né, também. Nós vamos dar início à nossa aula de metrologia. Nós temos aí 8 alunos, deixa eu ver, 9 alunos na sala. Agora, por exemplo, 20 horas e 1 minuto, dia 2 de setembro, e nós estamos na aula 6. Nós vamos continuar tratando do mesmo assunto da aula passada, controle estatístico de processo, né? Esse controle estatístico aí, aplicado, né, aos processos relacionados às medições, né? Então, a parte 2, na aula passada a gente já iniciou falando, né, desse assunto, e hoje a gente vai dar prosseguimento, e a previsão nossa aqui é em torno aí de 50 minutos. Qualquer dúvida que tiver, vocês podem perguntar, pode fazer pergunta, não tem problema. A gente está com o tempo aí bem organizado. E lembrando, né, a vocês que eu já estou corrigindo a avaliação, os trabalhos, vou publicar nota, tá, pessoal? Está acontecendo o seguinte, pode ser que eu, na hora de publicar a nota, está acontecendo algumas diferenças de nota, né? E aí isso é normal, porque como vocês enviam para mim tudo via e-mail, né? Então tem hora que eu não consigo achar o e-mail, eu tenho que ficar procurando, às vezes cai lá no spam. Tem hora que o aluno não coloca direito o nome do colega quando trabalha em grupo, mas a gente vai acertando isso aí, tá? No final vai dar certo. É só vocês falar para mim, né, o que está acontecendo e coloca a mensagem lá para mim, eu respondo e dou ok para vocês. Agora, retornando aqui ao nosso assunto, com relação à metrologia, né? Vamos lá, gente. Não sei se vocês lembram desse esquema aí. Dá uma olhadinha aí, por favor. Na aula passada, a gente, né, inclusive na aula retrasada também, ou na aula passada, nós estávamos falando sobre o sistema de medição, né, e a gente conversou muito a respeito, né, dos fatores, né, que influenciam o sistema de medição. E nessa aula, né, inclusive na aula anterior também, nós chegamos à conclusão que todo o processo de medição, né, ele, ele tem, né, a incidência do erro. Quer dizer, o erro de medição é algo comum, né, dentro do processo de medição. E quando a gente estudou o sistema de medição, a gente viu lá os fatores, né, que provocam erros no processo de medição. Então, como conclusão, né, a partir das aulas anteriores, nós vamos entender o seguinte, que não existe medição perfeita. Quem lembra disso aí, gente? Dá um ok para mim aqui, se vocês estão lembrando aí desse esqueminha aí que está na tela aí, olha. Então, quando o valor medido, né, é diferente do valor de referência, então nós temos aí a ocorrência do erro. E o que nós temos que fazer? Nós vamos conviver com o erro. Só que esse erro, ele precisa ser acompanhado, precisa ser controlado. Nós temos que fazer as verificações, né? Por isso que o processo de medição, ele tem uma série de procedimentos que devem ser observados em relação, na medida que você vai tomando ali as medições ali, né? Imagina, por exemplo, você medindo uma peça, né? E você tem que fazer ali a observação ali dos resultados que você está, né, obtendo ali. E uma das coisas que mais é feito ali é justamente fazer esse tipo de controle, né? Às vezes você tem que medir a peça várias vezes e você sempre vai ter um valor ali que a gente chama de valor de referência, que é tomado como base para orientar o processo de medição. Então, por mais que a gente tente, né, fazer os ajustes, né, às vezes tem que interferir no sistema de medição. Alguns erros de medição a gente consegue controlar melhor, né, e diminuir o grau de incerteza. E outros erros são incontroláveis.
né? Principalmente os erros aleatórios, né? São difíceis de serem controlados, né? Bom, aí, pessoal, é isso que eu estou falando para você. Olha só, quando a gente coloca, né, a questão do erro, a gente começa a pensar, né, no erro de medição, a gente vai entender, então, que o sistema de medição, né, ele funciona, né, e aí nós temos os fatores, né, que provocam as incertezas. Então, como eu havia dito para você ainda há pouco, né, são fatores relacionados ao mensurando, fatores relacionados ao procedimento de medição, relacionado às condições ambientais, ao próprio operador, né, que é um fator humano aí também, e o sistema como um todo, né, de uma forma conjunta, todos esses fatores aí, de maneira interligada, né, porque eles são associados uns aos outros, vai produzir o que nós chamamos de incerteza. Por que que a incerteza ocorre? Justamente por causa dos erros, né, a todo momento ali durante o processo de medição. Então, eu queria que vocês entendessem, né, bastante isso aí. Eu estou até repetindo nesse assunto, porque para a gente dar prosseguimento na nossa aula, é importante que você entenda como que funciona todo esse processo aí, né? Outra coisa importante também que nós vimos na aula anterior foi a classificação dos erros. Então, nós estamos chamando aí de componente do erro, basicamente, duas classes. O que nós denominamos como erro aleatório, que é o tipo de erro, né, que acontece quando você efetua um conjunto de medições. Então, você vai medir a peça, como eu disse, várias vezes. Exemplo, né, vai medir um diâmetro. Então, muitas vezes você mede lá, você faz várias tomadas de medida, né, 10 vezes, 9 vezes, 5 vezes. Muitas vezes você faz esse levantamento de resultado, anota esses valores, essas 10 medições, por exemplo. Pode fazer mais também, dependendo. Isso vai depender do procedimento que você está adotando. E a partir daí a gente vai perceber que, na medida que você faz essas medições, né, acontece, né, vários erros aí que nós chamamos de aleatório. E está dizendo para nós aí que esses erros são incontroláveis. Eles simplesmente acontecem. E nós temos também, dentro desse processo de erro, né, de ocorrência de erro, o que nós chamamos de erro sistemático. A palavra sistemático vem de sistema, né? Então, o erro sistemático, as medições permanecem constantes ou elas podem variar também. E, às vezes você mede, né, a peça ali, digamos, né, um diâmetro, por exemplo, você obtém vários valores ali e às vezes os valores podem ser coincidentes uns com os outros. E você vai ter um certo equilíbrio ali nos resultados, mas também podem ocorrer variações. E essas variações do erro sistemático, elas podem ser controladas. E é aí que entra, né, o controle estatístico de processo, porque já que você pode controlar, então você vai fazendo o estudo, né, na medida que você vai executando as medições, você vai fazendo um estudo matemático ali dos resultados e vai verificando o que que dá para fazer no futuro ali, né, onde que você vai interferir no processo, qual alteração. De repente você tem que mudar o procedimento, alterar o método, às vezes fazer um ajuste, por exemplo, na parte da execução da medição, né? Às vezes tem alguma questão relacionada ao mensurando que você precisa resolver. Pode ser também em relação ao instrumento, né? Inclusive, o que acontece mais é isso, né? Às vezes um instrumento descalibrado, um instrumento com problemas ali de funcionamento, isso tudo vai interferir, vai provocar esse tipo de erro. Então, quando eu falo para vocês de controle estatístico de processo de medição, a gente está tentando justamente criar uma forma de acompanhar todo esse processo, né, e saber ali, como eu disse, né, as possíveis soluções, né, e as possíveis decisões que eu vou ter que tomar para me melhorar o meu processo. A gente sabe, né, que quando o controle de medição é bem feito, isso vai influenciar no resultado final do produto
você vai ter melhor qualidade dimensional para a sua peça, né? O processo de fabricação em si, né, que está sendo utilizado para fabricar a peça, também ele passa, né, por melhorias, né, porque você tem, a partir dos dados de medição, você usa esses dados, né, para poder, como eu disse, melhorar o processo. Então, é muito importante, é por isso que a metrologia é uma ciência estratégica, né? Ela tem, assim, uma aplicação estratégica, porque ela vai influenciar o processo como um todo, né? Não só no momento da fabricação, no momento de você, por exemplo, realizar um ensaio para fazer um teste de material, por exemplo, você usa, né, o conceito da metrologia, né? E também na fase de projeto, quando você está desenvolvendo o projeto da peça, por exemplo, do componente ali. Então, a metrologia ela é uma ciência que vai permear todas as fases do processo produtivo. Então, ela é muito importante. E para vocês que, né, que estão aí, né, trabalhando na questão da parte técnica, né, estão se formando aí, fazendo curso técnico, certamente esses conceitos vão fazer parte do seu dia a dia lá, na área lá, quando você estiver trabalhando, né? Em qualquer setor, a metrologia vai fazer parte. Tá ok, gente? Bom, então, passado, né, por esse esquema aí, vocês já entenderam, né, tudo que foi trabalhado nas aulas anteriores, nós podemos avançar então, né? Então, nós vimos na aula também passada aqui o erro sistemático. Ele é a diferença entre o, ele é a diferença entre a média das medições, que é o x barra, né, em relação ao valor verdadeiro, que é o VVC. O que é o VVC? É o valor verdadeiro convencionado. Então, se você tem um valor verdadeiro, né, convencionado, você tem um valor lá, exemplo, 50 milímetros, é o valor do diâmetro do eixo. E aí você vai utilizar lá o instrumento e vai efetuar, por exemplo, 10 medições do diâmetro interno do eixo. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular, né, a média desses valores, tá certo? E vai aplicar isso nesse cálculo aí para calcular o erro sistemático. Lembrando, gente, que no cálculo do erro sistemático, você vai ter que utilizar a fórmula da média ponderada. Então, você vai usar, por exemplo, essa fórmula que está aí, que é x barra igual a somatório de xi vezes fi. Esse fi aí é a frequência. É a frequência com que o resultado acontece, né? E o valor de n são a quantidade de amostra, ou seja, o número de medição que você, a quantidade de medição que você executou. Se for 10 medições, seria 10. Se for 9, é 9, 8 e assim por diante. E aplicando, né, essa fórmula aí, então você consegue calcular o x-barra, que é a nossa média. Levando o valor do x-barra para a fórmula do erro sistemático, subtraindo, então, do VVC, e aí você vai, então, determinar o valor do erro sistemático para essa medição que você fez dessa peça que eu estou citando como exemplo. Eu lembro que eu passei para vocês um outro exemplo. Eu não sei se essa tabela aí foi mostrada, acredito que sim. Vocês viram essa tabela, gente? Dá um ok para mim, por favor. Aí. Quem lembra dela? Alexander, Beatriz, Diogo, Roberto. Roberto está aí? Chegou ainda não, né? Janaína, Gabriela. Ah, pessoal, olha só. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Está dando para ouvir? Nós temos lá, então, olha, XI. Então, nós temos primeira medição, 1, 2, 3, 5, 6 e 9. Então, você tem aí as medições, tá certo? E nós temos lá a frequência, né? Então, por exemplo, para o resultado 1, você teve 3 de frequência. O resultado 2, você teve 3 de frequência. O resultado 3, 4 de frequência, ou seja, aconteceu 4 vezes, né, esse resultado. 5,
6 de frequência, 6, 3 de frequência e 9, 1 de frequência. Se você somar as frequências, você vai ter um total de 20. Esse 20 aí é o valor de N. E aí, como é que você vai fazer o cálculo? Você vai aplicar a fórmula do x barra para cada resultado desse aí, olha. Então, para o primeiro resultado, o resultado 1, o resultado 2, o resultado 3, o resultado 5, o resultado 6 e o 9. E você vai abrir essa fórmula, né, ela vai ficar grande, né, vai ficar comprida, porque você tem aí, basicamente, olha, 1, 2, 3, 5, 6 e 9. Então, você tem 6 resultados aí. Então, essa fórmula ela vai ser desdobrada em 6 partes. E aí você vai fazer o somatório e achar o resultado. Fazendo as contas, você vai encontrar o valor de 78, né, no numerador da fórmula, quando você multiplicar o xi vezes fi para cada medição dessa. Então, o resultado final vai ser 78. E você vai pegar o de 78 e vai dividir por 20. Nesse caso aí, o seu x barra, que é o valor da média ponderada, vai dar 3,9. Eu não sei se vocês estudaram o cálculo de média ponderada o ano passado, na disciplina de matemática aplicada, né? Eu não sei quem ministrou para vocês, provavelmente deve ter sido o Almir, né? Eu acredito que ele deve ter falado desse assunto com vocês. Então, a gente vai aplicar esse conceito, né, do cálculo da média ponderada no processo de medição. Então, nós vamos trazer, né, esse conceito para ser aplicado agora, né, no processo de medição. Esse exemplo que eu estou dando aí na tela ainda não é um exemplo clássico, né, do processo de medição, mas é só para você entender como que funciona o cálculo dessa média. Bom, depois, um outro parâmetro de medição muito importante que a gente trabalha aqui é o desvio padrão. O que é o desvio padrão? É uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Lembra que eu falei com vocês nas aulas anteriores que muitas vezes você efetua a medição, né, e obtém o resultado da medição, só que os valores, muitas vezes, eles podem ficar um próximo do outro. Né? Às vezes você tem ali o valor convencionado, que é o seu VVC, que é a referência, mas em se tratando de medição, você vai medir várias vezes e os resultados obtidos, muitas vezes, eles podem ficar próximos, mas também eles podem ficar mais dispersos, ou seja, os resultados mais longes em termos de valores. Então, o desvio padrão, na realidade, vai ajudar a gente a interpretar essa situação que está acontecendo em relação a esses dados aí, que são os resultados de medição que nós vamos obter lá. Né? Então, o que acontece? O desvio padrão ele indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Então, se vai dizer para nós se vai existir uma certa uniformidade nos resultados, se eles vão ficar mais próximos um do outro, né, na medida que você efetua ali a medição, ou se esses resultados vão ficar mais dispersos. E aí o valor do desvio padrão é muito importante para a gente fazer essa análise. Assim que você termina de calcular o desvio padrão, o resultado ali você já consegue enxergar o que está acontecendo no processo de medição. Então está dizendo para nós aí o seguinte, que quanto mais próximo o resultado, né, for de zero, ou seja, na medida que o desvio padrão aproxima de zero, maior homogeneidade você vai ter. Ou seja, maior concentração de resultado. Existe maior proximidade de um resultado em relação ao outro. E se o valor vai aumentando e diferenciando muito de zero, né, vai ficando mais distante de zero, você vai ter menos homogeneidade nos resultados. Ou seja, maior grau de dispersão. Então, gente, eu não sei se vocês estão me entendendo, mas é muito importante não só fazer o cálculo, mas você saber interpretar o resultado que você vai achar ali. Ter o número pelo número, né, não fala muita coisa, mas o que o número vai significar? O que esse resultado vai significar? Então, para a gente calcular o desvio padrão, no caso aí está sendo representado pela letra S, né? Então, você vai ter que S é igual a raiz quadrada, tá certo? Somatório, né? De igual a 1,
variando até N, por quê? Por que N? Porque são valores infinitos, né? Eu posso fazer isso aí para várias medições. Então, o N representa, né, o meu universo aí, em termos aí de quantidade de medições que eu vou fazer. Se for, por exemplo, 10 medições, o meu N vai ser 10. Então, eu vou fazer essa variação, vou obter vários resultados ali, à medida que eu vou usar meu instrumento para poder medir, e aí eu vou utilizar o resultado do meu x-barra, que eu calculei lá atrás. Percebe que o valor do x-barra, né, que foi calculado nessa fórmula aí, ele vai ser utilizado agora para você aplicá-lo dentro do cálculo do desvio padrão. Então, o que está acontecendo aí? Assim que você inserir o valor da média aritmética dos dados dentro da fórmula do desvio padrão, então você vai pegar o valor do xi, né, e fazer as continhas, é isso? Para cada um desses valores aqui, ó. Pode ver que tem vários xi aí, ó. Tá vendo? Então você vai usar a fórmula de desvio padrão e vai fazer também, a fórmula vai abrir, vai ficar comprida, né, com vários valores aí, e você vai dividir por n, que é a quantidade de dados. Então, no final, você vai achar então o resultado, que é o desvio padrão, que é o S, né? Está representado aí pela letra S. Bom, além do desvio padrão, né, você já aprendeu a respeito da média, né, você já aprendeu também a respeito do erro sistemático, sobre a média ponderada, viu como que funciona, né, a distribuição para você calcular o desvio padrão, aliás, a média aritmética, a média ponderada, né? E agora você aprendeu a respeito do desvio padrão. Existe um outro indicador que a gente usa também dentro do processo de controle, que é a variância amostral. Então, o que é a amostra? Então, você vai ter um conjunto de resultados que vai representar a sua amostra. Estou dando um exemplo aqui de 10 medições. Então, você vai ter um conjunto, né, de 10 resultados ali de medição que vai fazer parte desse, vai se transformar numa amostra, né? Então, é como se fosse uma amostra de resultados. E aí, o que você vai fazer? Essa fórmula que está aí, olha, S ao quadrado é a fórmula da variância amostral. Então, o S ao quadrado representa a variância amostral. O N continua sendo a quantidade de amostra, e o xi menos x barra é a média, né? Aquela mesma média que eu falei para vocês ainda há pouco, que é a média ponderada. Então, para que serve essa variância amostral? É um indicador também, né? Ele é usado também junto com o desvio padrão, quer dizer, os dois valores, né? Você pode calcular um, pode calcular o outro, você trabalha com os dois, e é usado para a gente poder fazer, então, a avaliação do resultado de medição, ou seja, o controle dimensional ali da sua peça que você está medindo. Então, a variância amostral é uma medida de dispersão também, usada para expressar o quanto um conjunto de dados se desvia da média. Aí, no caso, o que acontece? Como você já calculou a média lá atrás, você já tem um valor fixo da média ali que vai funcionar como referência para você. Então, na hora que você calcula essa variância, então os valores da variância vai te mostrar a distância, né, dimensional que você está em relação à média que você acabou de calcular. Então, é muito importante também a gente fazer essa avaliação aí, né, em relação a esse resultado aí da variância amostral. É um dado muito importante dentro do processo do controle, né, metrológico. E aí, gente, só para a gente poder entender um pouco melhor, existe uma relação, então, entre o desvio padrão e a variância. Se eu tiver, por exemplo, o valor, o resultado, por exemplo, do meu desvio padrão, eu consigo calcular a minha variância, né? Agora, se eu quiser calcular, por exemplo, o meu desvio padrão a partir do resultado da variância, também eu consigo. Basta que eu utilize essa relação que está aí. Então, o desvio padrão é o quê? Raiz quadrada do resultado da minha variância. Então, o que eu vou fazer na realidade? Eu venho aqui atrás, olha, e calculo a minha variância amostral,
Então, eu vou obter o valor de S ao quadrado, levo o valor de S ao quadrado e coloco dentro dessa raiz que está aí, olha. Então, você tem aí o radical, né? Eu vou obter o valor aí, colocando o valor de S2, né? E fazendo as contas aí, eu vou chegar no valor do desvio padrão. Então, essa é uma forma, então, de mostrar para vocês que existe uma relação direta entre, né, o desvio padrão e a variância amostral. Espero que vocês estejam entendendo aí o que eu estou falando. Evidentemente, depois eu vou liberar para vocês uma lista de exercícios, né, para vocês fazerem, para vocês conseguirem entender melhor isso que eu estou acabando de explicar para vocês. Inclusive, não é só para poder aprender a calcular, não. Conforme eu falei anteriormente, é para você calcular e para você interpretar. Eu vou lembrar vocês também que na nossa disciplina, eu não sei se vai ter condições da gente fazer aula prática lá no Cefet. A gente está olhando isso lá, a respeito do uso do laboratório e dos instrumentos que nós temos lá. Então, se for possível a gente fazer uma aula prática presencial, lá na frente do curso, né, bem adiante, num dado momento, nós vamos, inclusive, aplicar esses conceitos aí, esses conceitos matemáticos, dentro do processo de medição. Porque como a gente vai usar o instrumento, então nós temos lá algumas peças que a gente vai aprender a medir, e aí nós vamos poder, através do resultado de medição dessas peças, nós vamos ter lá uma prática, né, padrão lá para ser executado, e a gente vai aprender, então, a interpretar os resultados. Tá certo, pessoal? Se não tiver aula prática presencial, nós vamos também fazer algumas atividades de simulação para mostrar para vocês como que isso funciona. Porque é aquilo que eu falei, não adianta só calcular e achar o valor, né? O resultado ele precisa ser interpretado e a gente precisa entender fisicamente o que está acontecendo aí no processo de medição. Tanto para analisar em relação ao instrumento, o uso dele, como também saber, por exemplo, o resultado obtido ali, né, feito, né, se for possível, presencialmente, para você saber o que está acontecendo com a sua peça, né? Se ela está dentro da conformidade dimensional ou não. Se existe, né, dependendo da variação do resultado, se existe, por exemplo, uma rejeição, né, ou se você vai reter, por exemplo, a peça e vai dizer assim que ela não está conforme o padrão que foi determinado em projeto. Não é isso? Então, o controle metrológico, ele trabalha nesse sentido. Né? Lembra que eu falei com vocês no início? Ó, não é só para reter, mas também para avaliar o resultado da peça e saber o que está acontecendo com ela, para você interferir no processo e fazer os ajustes necessários. E aí, gente, o que acontece? Como nós estamos falando de erro, e a gente está percebendo aí que o erro sempre vai fazer parte do processo de medição, se existe erro, obviamente existe dúvida. Dúvida nos leva a um conceito de incerteza. Então a gente não trabalha muito com a ideia de dúvida, né? Para nós, incerteza é praticamente a dúvida daquele resultado que você está obtendo ali. Então, o que acontece? O termo técnico, né, que é determinado aí pelas normas, inclusive pelo vocabulário internacional de metrologia, que é o VIM, é a gente trabalhar com a nomenclatura incerteza, ou melhor dizendo, né, com essa terminologia aí, olha. Então, a palavra incerteza tem a ver com dúvida, né? É a terminologia adequada quando a gente tem a incidência de erro sobre o processo de medição. Então, o que acontece? Todos os resultados de medição estão afetados por erro. Nós já aprendemos isso aqui. E que devem ser tratados convenientemente. Considerando que os erros não podem ser perfeitamente conhecidos, nós já aprendemos que nós temos erros aleatórios e sistemáticos, né? Inclusive erros grosseiros também, que pode acontecer, que vai também fazer parte. Mas eu estou focando mais na questão do erro sistemático e o erro aleatório, que fazem parte do processo. Então, nós podemos afirmar que os resultados estão afetados por uma dúvida. E, do ponto de vista da terminologia correta, né, que a gente vai usar aqui, então,
nós vamos falar que nós estamos tendo aí uma incerteza no resultado. Como é que nós vamos trabalhar isso então? Já que o resultado é recheado de incerteza, como é que funciona isso na prática, né? No dia a dia aí da, da execução aí das medidas, etc. Como é que funciona isso dentro do processo de controle metrológico? Então, nós vamos entender o seguinte, que, de modo geral, existem, assim, basicamente, dois tipos de incerteza. Tem uma incerteza tipo A, que é uma classificação que eles dão, né, para esse tipo de incerteza, e uma incerteza do tipo B. Então, a incerteza tipo A refere-se aos métodos que envolvem a análise estatística de uma série de observações. Então, esses casos que a gente está tratando aqui, quando a gente pega uma peça, efetua várias medições nela e começa a trabalhar a questão do erro sistemático ali, né? A gente vai perceber, por exemplo, que esse conjunto de medição é que vai gerar essa incerteza do tipo A aí. E quando a gente trata da incerteza do tipo B, são métodos que não dependem da análise de série de observações. Então, essa incerteza tipo B, ela é mais complexa para a gente analisar em termos do processo de medição. Então, no nosso caso, por exemplo, quando eu falo para vocês lá do cálculo lá do desvio padrão, da variância amostral, eu vou estar mais direcionando, né, a nossa análise mais para o caso da incerteza do tipo A. E aí eu vou deixar um pouco de lado essa incerteza B, porque ela não pode ser normalmente avaliada estatisticamente, porque ela já tem outros critérios de análise. Talvez por pesquisa, seria um outro tipo de avaliação, assim, dentro de uma lógica mais científica. Então, no caso nosso aqui, que seria mais voltado à questão da medição, né, o uso de instrumento, etc., a gente continua tratando, né, o conceito de incerteza, porém, considerando aí o tipo A. E aí, no caso da incerteza do tipo A, você vai ter essa formulinha aí, olha. Então, nós temos a letra grega sigma, né? Então, sigma A, para representar a incerteza do tipo A, que é igual a S, que é o meu desvio padrão, dividido por raiz quadrada de N, que é o meu número de medições, né? O número de resultados de medição. Então, eu fazendo essa conta aí, né? Já que eu aprendi a calcular o meu desvio padrão, não é isso, gente? Olha lá ele aqui, ó. Então, agora eu posso, com esse resultado, chegar até aqui e fazer, então, o cálculo da incerteza tipo A, que é a incerteza, o tipo de incerteza mais aplicado ao processo de medição, né? Que é o caso nosso. Então, a incerteza tipo A são as incertezas avaliadas pela análise estatística de uma série de observações. Podem, portanto, ser caracterizadas por desvios padrão experimentais, ou seja, originadas pelo processo de medição propriamente dito, e caracterizadas pela dispersão de resultados das medições. Então, o que está acontecendo? Esse é o nosso foco aqui, ou seja, trabalhar pela análise desse tipo de incerteza. E esse resultado dessa incerteza, ele vai ser associado ao resultado nosso de medição da nossa peça lá. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que fica isso na prática, né? Mas é muito importante a gente aprender, então, fazer essa avaliação e determinar esse resultado dessa incerteza aí. Né? Aqui nós temos uma análise gráfica, então, para você entender melhor o que, é que eu estou falando. Ó, vamos lá, vamos tentar entender. Vamos voltar atrás aqui. Ó. Primeiro, nós temos o valor verdadeiro, que é aquele VVC que estava lá atrás, que eu mostrei para vocês. O valor verdadeiro convencionado. Então, essa linha escura aí, olha, vertical, é o VV, ou VVC, como queira, né? Às vezes a gente fala VV, às vezes VVC, é a mesma coisa. Do lado esquerdo, nós temos uma linha tracejada, vertical, que está representando para mim o valor medido. Só que esse valor medido aí, gente, já é o valor da média. Então, você pode perceber que, quando eu considero o valor da média, né, representado aí por essa linha tracejada,
eu vou ter o que eu chamo de dispersão de resultados. Então, por exemplo, a minha incerteza, ela vai existir a partir do momento que eu tiver a dispersão dos valores de resultado da minha medição. Então, eu vou ter a minha média no centro, como se fosse, né, na posição central, e os valores, né, e os resultados de medição ali próximos à minha média. Então, por exemplo, digamos que o meu valor verdadeiro seja 100. E digamos que o meu valor de média, que é o valor medido, seja 99. Então, eu vou ter uma distância entre 100 e 99. Então, se eu fizer a diferença entre 100 e 99, o resultado vai dar 1. E esse 1 vai mostrar para mim a distância e vai representar o erro que eu tenho entre o valor convencionado, que é o VVC, e o valor medido, que é a minha média. Mas acontece que no caso da incerteza, existem outros valores também que eu obtive, porque eu não medi a peça apenas uma vez. Então, aí, esses outros resultados, eles vão estar ali dissolvidos e dispersos em torno do meu valor medido. E é justamente aí que entra a minha incerteza. Então, se a minha concentração de resultados aproximar bastante do valor medido, eu vou ter, né, um grau de incerteza, né, bem menor. Agora, se a dispersão aumentar, e essa faixa de incerteza aí também vai ampliar. Então, essa setinha, por exemplo, que está mostrando aí a região de incerteza, essa região vai ficar bem maior, por causa do nível de dispersão dos meus resultados. Então, para você entender graficamente como que funciona a incerteza, basta que você observe esse gráfico que está aí. Tá bom, gente? Aqui nós temos uma outra análise muito importante. Observa aí o que está acontecendo. Ó. Nós estamos falando aí de risco. O que é o risco? A palavra risco para nós aqui, dentro do campo da meteorologia, indica justamente, é como se fosse uma condição mais perigosa para o resultado. Então, essa faixa azul aí, esse retângulozinho azul claro, eu estou considerando ele como se fosse o que nós chamamos de intervalo de aceitação. Então, quando você faz, por exemplo, várias medições, e esses resultados todos que você obteve da sua peça, né, ele está dentro desse intervalo azul, que varia de 4,77, por exemplo. Estou colocando um valor numérico aí para mostrar para nós como que funciona, né? Então, variando de 4,77 até 5,23, nós temos aí o que a gente chama de intervalo de aceitação. Espera-se que, né, assim que eu termino o meu controle metrológico ali, que todos os meus resultados, de tudo que eu fiz em termos de medição, permaneça dentro do intervalo de aceitação, para que a minha peça seja aprovada. Mas acontece que eu tenho os limites. Então, eu posso ter essa linha vermelha na esquerda e posso ter também uma linha vermelha na direita. Então, 4,6 e o 5,4 representam os dois limites, inferior e superior, como se fosse o valor de uma média que eu obtive de um resultado mais acima, a partir de vários resultados que eu já obtive lá no meu processo de medição, mas eu posso ter também um outro valor inferior e em torno dele outros resultados também ali. Então, essas duas linhas vermelhas aí, como se fossem médias de resultados de medição, tanto do lado superior quanto inferior. Então, se eu pegar esse intervalo aí, entre 4,6 e 5,4, esse resultado é chamado de intervalo de tolerância. Por quê? Porque é um intervalo entre o limite mínimo e máximo. Então, o intervalo de aceitação, gente, ele é localizado dentro do intervalo de tolerância. Vocês estão entendendo? E aí, essas curvas azuis que estão aí, próximas, né, ao valor de 4,6 e também próximas ao valor de 5,4, então, essa curva, né, é chamado, então, de incerteza.
Então, veja bem que eu tenho uma concentração de resultados em torno do valor de 5,4 e eu tenho uma concentração de resultados em torno do valor de 4,6. Portanto, eu poderia dizer para vocês o seguinte, que eu vou ter incerteza em torno tanto do valor médio superior, que é 5,4, como também um grau de incerteza próximos ao valor de 4,6, que é o valor médio inferior, né? E aí, por aí eu analiso o meu risco, né? Quer dizer, então a análise de risco é justamente essa interpretação que eu faço, né? Como eu disse, tentando trabalhar a minha peça para que ela fique dentro do intervalo de aceitação. Se o meu conjunto de medições da minha peça, daquele controle que eu estou fazendo, ficar dentro do intervalo de aceitação, significa que o meu risco ele não é perigoso, vamos dizer assim. Agora, se eu começar a extrapolar esse limite, principalmente aproximando das linhas vermelhas, o meu resultado da minha peça, significa que eu estou entrando no campo da incerteza e aproximando dos limites, tanto inferior quanto inferior, né? Que aí já é uma situação mais perigosa. Então, eu estou aumentando o meu risco de não aceitação da minha peça. Então, o ideal seria que os resultados ficassem dentro do intervalo de aceitação. Eu espero que vocês também tenham, né, entendido esse conceito aí, que a gente chama de análise de risco, né, e fazendo aí a avaliação, né, do intervalo de tolerância e do intervalo de aceitação, ou seja, para verificar o nível de risco que eu tenho no meu processo de controle metrológico aí da minha peça. Tá certo, pessoal? Aqui nós temos um exemplo, né, nós estamos analisando ainda, né, o risco e a incerteza de medição. E aí, se a gente for fazer as contas, né, e os cálculos, você vai conseguir, então, calcular, né, um intervalo de tolerância. Você tem aí o IT. O que é o IT? É um intervalo de tolerância inferior. Você vai subtrair, por exemplo, 5,4 menos 4,6. Olha que interessante. Aí você vai calcular o valor de 0,8. Então, o que significa esse 0,8 aí? É 8 décimos, né? É justamente o intervalo de tolerância entre o valor medido inferior e o superior. E depois você pode também analisar o IA. O que é o IA? É intervalo de aceitação. Então, você vai obter, né, o cálculo do IA fazendo aí a diferença entre 5,23, que é o limite superior do intervalo de aceitação, menos 4,77, que é o valor referente, né, ao limite inferior do intervalo de aceitação. O resultado obtido aí é 46 centésimos, né, ou seja, 0,46. Esse valor de 0,46 é exatamente o meu intervalo de aceitação. E aí espera-se, né, que o meu intervalo de medição, que é esse M, ele seja maior, né, do que a diferença entre o IT e o IA. Então, o que está acontecendo agora? Eu vou pegar o meu valor de 0,8 e vou subtrair de 0,46. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que analisar os dois intervalos. Então, eu vou pegar o intervalo de tolerância e subtrair no intervalo de aceitação e dividir por 2, para mim poder achar o valor de 0,17, que é o valor médio que está aí posicionado, né, dentro desses dois intervalos. Esse 0,17 para mim, então, é o meu intervalo de medição, que é o meu IM, que é muito importante esse valor IM aí. Tá bom, gente? Depois vocês podem assistir novamente essa aula, essa mesma parte que eu estou explicando aqui, esse cálculo aí. Lembrando que lá na frente nós vamos fazer alguns exercícios também para você conseguir aprender melhor o que eu estou falando aqui. Inclusive de uma forma mais prática, né? Entendendo não só os números e os resultados, mas o que eles significam dentro do processo de medição. Ainda
falando a respeito do intervalo de medição, né, a gente está vendo aí um novo gráfico. Observa aí, por favor. Essa faixa amarela aí, gente, né, eu estou chamando aí de intervalo de tolerância. Tá vendo? Ó? Então, é como se eu tivesse um limite inferior de tolerância. Isso aí, gente, é a mesma coisa dessas duas linhas vermelhas aí, ó. Esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês aqui é o mesmo que eu estou mostrando agora. Correto? Então, eu tenho aí o intervalo, né, amarelo aí, eu estou chamando de intervalo de tolerância. Então, esse intervalo de tolerância, ele tem, como eu havia dito, um limite inferior de tolerância e um limite superior de tolerância. Observa lá o intervalo amarelo, ó. É o intervalo de tolerância, né, o valor total dele. E logo abaixo nós temos a faixa de aprovação, que é a faixa verde. Observa para vocês verem uma coisa interessante. Você tem aí, né, no extremo da faixa verde e no extremo da outra faixa verde, quer dizer, no inferior e no superior, você tem a letra U. Então está colocando aí para nós, olha, menos U mais U, inferior. Do outro lado, menos U mais U, superior. O que é isso aí? É minha incerteza. Então, esses dois valores aí, tanto no inferior quanto no superior, nada mais é do que essa parte azul escura aí, olha, e essa curva que está aí próximo às linhas vermelhas aí. Então, esse intervalo aí, ó, menos U e mais U, por que menos U? Porque essa linha vermelha é como se fosse um eixo vertical, né? Um Y, por exemplo, um eixo Y. Então, eu vou pegar o negativo, que está no quadrante negativo, e o positivo no quadrante positivo. Se eu voltar aqui, eu vou entender melhor, olha. Então, eu vou ter, na realidade, dois valores para incerteza. Tanto para o lado superior e para o lado inferior. E é interessante dizer o seguinte, que eu preciso considerar que a minha peça precisa ficar na faixa verde. Agora, quando eu entro na zona de incerteza, para mim também eu estou ampliando o que a gente chama de risco. Lembra que eu falei do risco? Ó, então eu não posso entrar na zona de risco, cair na zona de incerteza. Então eu tenho que concentrar o meu resultado de medição dentro da faixa de aprovação. E aí, gente, o que vai acontecer? De acordo com a prática, né, e basicamente os conceitos que são aplicados aí no controle metrológico, chegou-se à conclusão, né, que existe o que nós chamamos de ponto de equilíbrio razoável. O que é isso? A gente vai fazer, por exemplo, um cálculo e vai comparar esse resultado com essa relação aí de 1/10, ou seja, de 1/10. Então, se o valor da sua incerteza ficar superior a 1/10, significa que é problema para nós. Aí nós estamos tendo um problema de medição. Então, o ideal seria que nós garantíssemos que o nível de incerteza ficasse baixo, ou seja, diminuir a incerteza o máximo possível, tanto de um lado, do lado inferior do intervalo, né, que está próximo ao limite inferior de medição, como também do lado superior. Então, eu vou ter que pegar esse resultado aí de menos U mais U e reduzir ele o máximo possível para que ele fique inferior ao valor de 1/10. Então, o ideal mesmo seria que ficasse até 1/10, seria a relação que eu uso para poder comparar o resultado que eu estou obtendo lá. Se tiver maior, aí eu perco o equilíbrio do sistema, entendeu? Então, eu tenho que buscar esse ponto de equilíbrio dimensional aí para o processo de controle que eu estou fazendo. Tá bom? Bom, então, reforçando, né? Nós temos aí de amarelo a faixa de valores dentro da especificação, né? Quando eu estou dentro aí do amarelo, ainda é aceitável, porém ainda com certo grau de incerteza associado aos resultados. Você pode ver que a faixa amarela é um pouquinho maior do que a verde. Agora, quando eu estou com o meu resultado em cima da faixa verde, aí sim,
Então, aí é um ponto que eu me interesso por ele, né? De trabalhar. Por isso que eu falei com vocês que nós temos que trabalhar o máximo possível para minimizar os erros, os tipos de erros que acontecem, principalmente os erros, né, sistemáticos ali, para a gente diminuir o grau de incerteza e fazer com que o meu resultado de medição, resultado final da minha peça, fique dentro da faixa verde aí, que é a faixa de aprovação. Aí eu posso dar o meu laudo de conformidade, né? E liberar, por exemplo, a minha peça e dizer que a minha peça foi aprovada de acordo com os padrões de fabricação e o projeto, né, relacionado a ela. Correto? Então, gente, a título de exemplo, quando você for, então, escrever um resultado de medição, você vai ter que utilizar desse jeito que está aí, olha. Né? Digamos, né? Resultado de medição, RM, é igual 20,2, que é a estimativa, que é como se fosse o valor nominal da minha peça. Poderia ser um diâmetro, um comprimento, o que for. E aí, esse mais ou menos 0,1 aí é a incerteza calculada. É a incerteza calculada, que deve ser menor do que um décimo. No caso aí, está dando um décimo, né? Então, está dentro da faixa. Nesse caso aí, esse resultado aí, ele é um resultado, se a gente fosse comparar ele com o nosso gráfico aqui, ele estaria basicamente dentro do limite aí da faixa verde. Então, a nossa peça estaria aprovada. Se o valor for maior, aí nós temos que verificar o que está acontecendo no processo de medição, mexer no sistema de medição para a gente poder voltar e fazer uma medição novamente, a partir das mudanças que eu fiz lá no sistema de medição, para tentar chegar aí o máximo possível com incerteza menor, minimizando os erros e fazendo com que o meu resultado de medição esteja dentro da faixa aceitável, que é a faixa verde que eu acabei de mostrar para vocês. Ok, gente? Existe uma outra coisa importante também, dentro dessa parte aí, relacionada à obtenção desses resultados, que é a questão das aproximações, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, olha bem, antes de falar das aproximações, né, do cálculo de aproximação, é importante saber que em um processo de fabricação bem balanceado, que é esse, né, que eu estou falando para vocês aqui, que é bem equilibrado, né, bem balanceado, são poucos os produtos não conformes. E o número de peças duvidosas será pequeno. É aquele negócio, né? Eu preciso, o máximo possível, que as peças fabricadas fiquem dentro do padrão de conformidade. Interessante seria que nenhuma fosse retida, né? Que não houvesse rejeição. Aí está dizendo para nós o seguinte: porém, se necessário, as peças duvidosas, né, aquelas que você não consegue ainda liberar, né? Que está ainda dentro do processo de controle, mas que ainda não foi liberada. Então, essas peças duvidosas podem vir a ser novamente inspecionadas por um outro processo de medição com menor incerteza. O que você faz? Você restringe o campo de incerteza e cria, né, uma zona de busca de maior exatidão ainda para o seu resultado. Ou seja, você trabalha o sistema de medição, faz um acerto nele, mexe nele e faz novamente o processo de medição para verificar se esse novo resultado vai te atender. Então, está dizendo o seguinte: essas novas peças elas vão ser novamente inspecionadas por um outro processo de medição com menor certeza, com o qual será possível, então, classificar corretamente algumas peças adicionais. Porém, ainda restarão peças duvidosas. Ou seja, mesmo que a gente faça esse refinamento, né, no processo de medição, ainda pode acontecer de ter alguma peça duvidosa. Sempre fica uma ou duas ou três, né? É claro que a gente não quer isso, mas acontece. Então, na indústria, por questões de praticidade e economia de tempo, não é raro efetuar uma única medição, sem compensar os erros sistemáticos, para decidir se uma peça está ou não dentro da tolerância. Mas, nesse caso, a incerteza de medição deve ser estimada para essas condições de medição. Ou seja, nós vamos avaliar, nós vamos controlar, nós vamos verificar as incertezas que estão ocorrendo, a situação do erro, voltar lá no sistema de medição, dar uma olhada, ver o que está acontecendo, se tiver que aferir um instrumento,
ou quem sabe treinar um operador, melhorar as condições ambientais de medição, mexer no mensurando. Então, alguma coisa tem que ser feita para a gente poder minimizar o máximo possível a incidência de erro no processo e para diminuir o grau de incerteza e aumentar o nível de confiança no resultado, né? Agora, com relação ao arredondamento, que eu falei com vocês, gente, é um arredondamento matemático, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com o que a gente chama de aproximação. Se eu tiver, por exemplo, um resultado RM igual a 18,421,7423, percebam que nós temos aí várias casas depois da vírgula, né? O que eu vou ter que fazer, então? Eu vou ter que mexer nesse resultado que está aí, ó. Do outro lado, eu tenho o valor da incerteza, que é esse mais ou menos aí, olha, 0,04280437. Então, se eu tiver um resultado desse tipo, então eu vou ter que trabalhar, né? Eu vou ter que fazer a aproximação do valor nominal, do 18 aí, né? E também a aproximação do valor da incerteza, que é esse 0,04. Como que isso fica? Olha lá como que fica. Do lado esquerdo, 17.423, eu vou arredondar para quanto? Para 20 mil. Então, na realidade, o zero desaparece, que eu estou fazendo aí uma aproximação, né? E o 2 vai ficar no lugar do 17.420, 23, né? Do outro lado, fazendo a aproximação do campo da incerteza, esse 0,04280437, vou aplicar o mesmo conceito. Então, onde eu tenho aí 280.437, eu elimino isso aí e arredondo para 300 mil. Como 300 mil tem 5 zeros, né? Então eu elimino 5 zeros e deixo 3. Então o meu resultado vai ser o seguinte: eu vou colocar o 2, substituindo 17.423. Então o meu resultado vai ser 18,422, mais ou menos. E aí do lado de cá eu vou substituir. No lugar de 280,437, eu coloco 3. Então, eu vou fazer aí uma aproximação. Fazendo essa aproximação, eu vou, então, obter o resultado final aí. Então, o meu resultado de medição é igual a 18,422. Estou trabalhando com 3 casas depois da vírgula, mais ou menos 0,043, que é a minha incerteza. Então, eu vou ter um campo de certeza de 0,043 para mais e 0,043 para menos, fazendo então aquele espaço lá de U negativo e U positivo. Tá bom, gente? Eu acho que vocês vão entender isso melhor na hora que a gente fazer os cálculos, a gente poder aplicar isso na prática, tá certo? Mas por enquanto, né, a nível assim, falando aí matematicamente a respeito dessa análise que eu estou fazendo, esse aí é o conceito de aproximação. Uma outra coisa importante aí é o seguinte, que quando vocês estiverem usando os instrumentos para poder medir, muitos instrumentos trabalham com várias casas decimais. Tem instrumento, por exemplo, que tem até 4 casas, né, depois da vírgula. Trabalha com valores muito pequenos. Então é necessário a gente fazer essas aproximações aí, para você fazer aí o que a gente chama de arredondamento, né? Pessoal, para concluir, é o seguinte: em plena era da globalização, não existe mais espaço para produtos de baixa qualidade. Para as empresas, é crucial a manutenção e a melhoria da qualidade de seus produtos e processos. Qualidade deve ser obtida a qualquer custo, que só acontece quando utilizamos equipamentos de medição confiáveis e devidamente calibrados. As normas da série ISO 9000, né, que é a ISO da qualidade, é a 9000, né? O que ela estabelece? Estabelece os requisitos que vai auxiliar na gestão das empresas, na busca pela manutenção e melhoria da qualidade dos produtos e dos processos. E uma coisa muito importante aí, quando a gente trata da questão da metrologia, porque a gente sabe que a metrologia ela vai impactar na questão da qualidade do produto, então a gente poderia dizer o seguinte, que uma das coisas que é feita dentro dos processos aí, principalmente para melhorar o sistema de medição, é o que nós chamamos de calibração. Então, a calibração ela tem um papel fundamental aí nesse processo.
Os instrumentos, por exemplo, né, como eu disse, precisam ser calibrados e aferidos. Para quê? Para que eles possam ficar dentro dos requisitos técnicos. Porque se você não tiver o instrumento calibrado e aferido, conforme, né, o padrão, né, e obedecendo às normas relacionadas, né, a esses padrões, você não tem garantia de que seu instrumento está adequado para fazer as medições que você precisa fazer. Né? Então, está dizendo para nós o seguinte, que a calibração tem um papel fundamental nesse processo, sendo um dos requisitos técnicos necessários para a obtenção do certificado das normas da série ISO 9000. É por isso que as empresas, né, todas elas, perseguem, né, essa certificação aí, principalmente no que diz respeito à qualidade. E a gente sabe que, então, né, reforçando a ideia de que a metrologia, né, o controle metrológico é fundamental para ajudar as empresas a conseguir essa certificação, porque ela trabalha justamente em cima da questão da qualidade do produto. E a metrologia, ela influencia na qualidade do produto, por tudo que nós vimos atrás aí e que a gente já vem discutindo nas aulas anteriores. Correto, gente? Então, nós vamos praticar. Eu vou preparar e enviar para vocês uma lista de atividades. Aguardem, tá? Vai através do blog e também vou mandar o link para vocês, avisando, né? Para fazer os exercícios, já valendo para o segundo bimestre, que é essa matéria aí, né? Dessas duas aulas anteriores aí. A gente vai trabalhar no segundo bimestre e vou deixar também no Siga para vocês terem acesso e a gente vai conversando na medida que for desenvolvendo as atividades. Na semana que vem eu devo voltar ainda nesse assunto. Se vocês já tiverem feito alguns exercícios, eu vou tirar dúvida de vocês, né? E a gente vai fazer uma aula assim, eu estou pretendendo fazer uma aula mais prática para tentar tirar dúvida, né? Vocês vão ter que ficar bons nessa parte aí, nesse cálculo, relacionado aí a essa parte que eu estou passando para vocês. Ou seja, relacionado ao controle estatístico de processo. Então, façam os exercícios, vocês podem conversar entre os colegas, né, tirar dúvida. Vou deixar material bibliográfico para vocês consultarem também. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Eu vou despedir de vocês. Obrigado aí pela participação. Boa noite. Tudo bem? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa ou podemos encerrar? Por mim, pode encerrar, Edilson. Tá bom, então. Então, um abraço aí, fica com Deus. Se cuidem, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom final de semana aí, galera. Obrigado. Vocês também.